Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 4 de maio de 2025, terceiro domingo da Páscoa. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca. Mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos e irmãos em Cristo, somos chamados a glorificar e dar graça a Deus, pois somos alimentados pela palavra proclamada e com o pão partilhado. O Senhor nos chama, orienta e nos envia. Jesus, a cabeça da humanidade, nos direciona o caminho
a seguir. Jesus, o Senhor da história, que nos ensina o verdadeiro amor, lança a rede mais uma vez, depois de uma noite cansativa e sem sucesso. Simão Pedro se assusta com o resultado a que consegue pescar de peixe. Um misterioso homem apareceu. Logo depois muda de ideia e larga a barca para sempre e decide segui-lo, Jesus, por onde ele for. Na primeira pesca foi o começo da vida missionária de Jesus, na Galileia. E agora, com o Senhor ressuscitado, começa a missão de seus apóstolos, que em breve deixará tudo para anunciar pelo mundo a salvação. É o Cordeiro imolado que venceu a morte e que deve ser anunciado ao mundo. Diante das provações da missão, deve prevalecer a obediência à vontade de Deus. A experiência com o ressuscitado e com o Espírito Santo impulsiona os apóstolos a pregar com ousadia o nome de Jesus. E deve obedecer a Deus e não aos homens. São 7 discípulos que voltaram a se encontrar e pescar no mesmo lugar da primeira vez. E ficaram frustrados com o resultado obtido. Na primeira noite de pesca, não pescaram nada naquela noite. Porém, na obediência à palavra de Jesus, ao amanhecer, obedecendo a palavra do Senhor, no amanhecer é a luz do dia, Jesus a luz do mundo, atesta a palavra, foram surpreendidos com 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. O discípulo amado reconhece o Senhor, porém é Pedro que vai ao seu encontro e arrasta para a praia a rede com inúmeros peixes. Os apóstolos ficam surpresos com a presença do Mestre, porém ficam em comunhão com ele, diante do banquete dos peixes que lembra a multiplicação dos pães. Também sinaliza o banquete eucarístico que alimenta os discípulos à missão. É momento de reconciliação dos discípulos que abandonaram ao Mestre, sobretudo Pedro, que o negou. O diálogo entre os dois não só faz Simão experimentar o perdão de Jesus, mas também confirma sua missão de cuidar do rebanho do Senhor. A negação é vencida pelo novo chamado a seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria, fica com Deus, paz de Cristo.